a pessoa é mais gravemente punida por onde pecou mais. Olha que interessante. Por onde você mais pecou é onde mais você será punido. Lá, os preguiçosos serão atormentados por arguilhões de fogo e os glutões atazanados por uma fome e sede imensas. Lá os sensuais e amantes da volúpia serão banhados de pés ardente e enxofre nauseabundo, e os invejosos berrarão de dor como cães furiosos. E aqui eu gostaria que você entendesse uma questão. A imitação de Cristo aqui, a gente vai precisar entender muitas coisas, porque aqui é muito difícil de a gente entender se está falando do purgatório ou se está falando do inferno. Até na introdução que o autor coloca aqui, quem projetou essa direção, essa imitação, contudo é bom levar em conta os apelos que são dirigidos para realizar aqui na terra a purificação de nosso pecado. E aí ele coloca aqui, de resto, a imitação cede aos costumes do tempo, costumes que durarão até a geração passada, que buscavam engajar os cristãos no caminho da santidade pelo temor ao inferno. E aí, para nós hoje o inferno é sem dúvida menos este lugar de suplício onde teríamos de ser lançados do que a sorte terrível a qual Jesus nos arrancou. Então, o que eu quero dizer aqui para você, só para você entender? Tem horas que aqui a imitação parece falar das penas que eu vou passar no purgatório, mas tem horas que ela fala que parece que é das penas do inferno. E aqui me parece que está falando das penas do inferno. Porque coloca aqui, lá os sensuais e amantes da volúpia serão banhados de pés ardente enxofre. Então essa palavra enxofre me soa inferno. Me soa castigo infernal, porque Jesus várias vezes falou que lá haverá choro e ranger de dentes. Antes, a gente até agora lendo, parecia que falava de uma purificação que vai acontecer no purgatório. Cada pecado precisa ser purificado. Mas agora então a gente já entra, cada pecado que a gente comete, vamos pagar. Os que forem para o céu no purgatório, mas quem for para o inferno, minha gente, olha que interessante isso. Os preguiçosos serão atormentados por guilhões de fogo. Então aquelas pessoas que foram para o inferno por causa da preguiça serão atormentados por guilhões de fogo. Aqueles que viveram comendo bastante, gulosos, sabe? Bebendo e comendo, lá vão passar fome e sede. Os sensuais, aqueles que viveram nos prazeres carnais, sexuais, amantes da volúpia, serão banhados de pés ardentes e enxofre nauseabundo. E os invejosos berrarão de dor como cães furiosos. Os invejosos. É impossível a gente entender o que é a pena do inferno. Pensar no purgatório já é um pouco estranho para a gente, a dor que é viver as penas do purgatório, mas imagina o inferno. E o que eu li antes, quem programou este livro aqui estava querendo dizer, claro que às vezes no passado se falava do inferno para que as pessoas tivessem medo do inferno e por causa do medo do inferno você se convertesse. E é claro que o Frei não está aqui querendo que você tenha medo do inferno para que você mude de vida, mas eu quero que você tenha consciência. Porque Jesus falou diversas vezes do inferno. Jesus falou. Então, se eu quero pregar a palavra de Deus, de vez em quando eu vou precisar falar do inferno.
Eu, como pregador da palavra, preciso falar tudo que Jesus falou. Preciso repetir. Eu preciso expressar tudo que Jesus falou. Se Jesus falou do inferno, eu vou ter que falar do inferno. É claro que ele falou mais de outras coisas do que do inferno. Então é por isso que eu não vou ficar falando toda hora do inferno. Mas algumas horas ele falou. Então algumas horas a gente vai falar do inferno. Tem que falar. E hoje a gente está seguindo, hein? Já estou no capítulo 2, parágrafo 2, parágrafo 3, eu vou terminar no 4. Nenhum vício deixará de ser seu próprio suplício. Então a pessoa que tinha algum vício vai pagar por ele. Esse vício que a pessoa teve em vida, é o que vai fazer ela sofrer no inferno. Os orgulhosos serão cobertos de confusão. Os ávaros conhecerão as aflições da miséria e da indigência. Os ávaros são aqueles que buscaram riqueza na terra. E agora lá vão sofrer as aflições da miséria e da indigência. Lá, uma hora de castigo será mais atroz do que 100 anos de amarga penitência neste mundo. As dores do inferno, uma hora de dor no inferno, é comparável a mais de 100 anos de sofrimento aqui na terra. Não se compara. Lá no inferno não existe repouso, nenhuma consolação. Meu Deus do céu, eu acho sim que as pessoas tinham que pensar nisso. Lá não existe consolo, lá não existe repouso, lá não existe nenhuma consolação para os condenados. Aqui neste mundo, de tempos a tempos, vemos o fim do sofrimento e encontramos prazer e consolação dos amigos. Por mais que a gente sofra neste mundo, querendo ou não, uma hora ou outra a gente tem algum descanso. Querendo ou não, uma hora a gente tem alguma consolação. É um amigo que consola a gente. Mesmo diante de tanto cansaço, um dia a gente consegue um dia de descanso, um dia de paz. Não é possível que alguém consiga viver, que alguém viveu a vida nesta terra só tendo sofrimento. Não. Uma hora ou outra, todos nós aqui nessa terra temos um alívio, temos um consolo. Mas no inferno, não. No inferno não haverá consolo. No inferno não haverá repouso. Lá só haverá choro e ranger de dentes. É agora que deves preocupar-te com teus pecados, suportar os castigos que lhes são devidos, a fim de que no dia do teu julgamento estejas em segurança com os bem-aventurados. Então é agora que deve te preocupar com os seus pecados. Então agora nós temos que suportar os castigos dos nossos pecados. É agora que nós temos que mortificar, é agora que nós temos que sofrer, para que um dia a gente mereça estar no céu, gente. Então os justos se erguerão com a firmeza diante dos que os oprimiram e humilharam. Então estará de pé para o julgamento aquele que agora se submete humildemente aos julgamentos dos homens. Então o pobre e o humilde estarão cheios de confiança, ao passo que o orgulhoso será assaltado pelo medo por todos os lados. Aquele que foi humilde, ou seja, viveu a sua vida na verdade, viveu a sua vida pedindo perdão a Deus dos seus pecados, viveu uma vida humilde, este no dia do julgamento não terá medo. Olha que forte isso, gente. Agora aquele que foi orgulhoso, aquele que confiou em si mesmo, aquele que viveu sua vida como quis, este no dia do julgamento vai ter tanto medo, e ninguém vai poder ajudá-lo. Este não estará preparado para o julgamento. Irmãos e irmãs, é o título do nosso capítulo, julgamento e punição pelo pecado. Cada pecado que você comete, seremos punidos. O salário do pecado é a morte, entenda isso.
Aquilo que você semeia é aquilo que você vai colher. Se você semeia o mal, você vai colher o mal. Se você semear o bem, você vai colher o bem. Se você semear a santidade, você vai colher vida eterna. Se você semear o pecado, você vai colher a morte. Seja nesta vida, seja na outra. É por isso que a gente diz para você, pare de pecar, busque a santidade, siga os mandamentos de Deus. Não estamos falando isso à toa. A igreja não está falando isso à toa. Não é a história da carochinha. Não vale a pena viver uma vida de pecado. Não vale a pena. Não vale a pena. Que Deus te abençoe. Espero que Deus tenha hoje falado ao seu coração.